Estamos em mais um mês falando sobre cuidado e hoje nós vamos tentar trabalhar o tema do mês de uma forma que a gente se veja muito incluídos e participantes e os desafios que nós temos a partir do cuidado com pastores, evangelistas, missionários. E eu quero expandir um pouquinho esse raciocínio e trabalhar nessa noite o cuidado com os nossos líderes, líderes de ministérios, líderes da Igreja do Senhor em geral. E eu quero ler com você o texto que vai ser a base para a nossa meditação, para a nossa edificação e, por que não dizer, para o nosso desafio a partir da palavra do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 5, quero ler os 4 primeiros versículos com os irmãos. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Nosso Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta diante de nós, Pai. E rogamos nessa hora, Senhor, que o Senhor esteja iluminando a nossa mente, o nosso coração, Pai. Espírito Santo de Deus, nós nos submetemos a Ti, crendo que só o Senhor pode trabalhar a nossa vida, de tal forma que nós venhamos a compreender de fato a Tua palavra, como o Senhor nos ensina, como o Senhor requer de nós, mas mais do que isso, que nós possamos, Senhor Deus, ter o firme propósito de obedecer a Tua palavra, de andar segundo, ó Deus, aquilo que o Senhor nos mostra. E, ó Pai, de fato, sermos edificados e, ó Pai, viver nesse mundo de tal forma que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, atitudes, pensamentos e palavras. Que o Senhor nos dirija nessa hora, ó Pai. Não só, ó Deus, nos mostrando, abrindo o nosso entendimento, mas abrindo, ó Deus, a nossa vontade, para que nós venhamos a dizer: Senhor, eis-nos aqui. Faz a partir de nós com que o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, cuidado com os nossos líderes. Cuidado com aqueles que vos presidem. Cuidado com, como diz o texto, os presbíteros, aqueles que são anciãos, os mais experientes. Não apenas na questão de idade, não é esse o ponto aqui, mas na vivência com o Evangelho, na experiência e no andar com Cristo Jesus. Nesses dias, irmãos, quando nós falamos de cuidado com a nossa liderança, algumas questões podem vir ao nosso coração. Umas questões: o que seria de fato o cuidar de alguém? Nós temos visto desde o primeiro momento em que tratamos desse assunto no ano, que a expressão cuidado, ela vai se abrindo em diversas proporções. O cuidar fisicamente, estabelecer de fato um trato, uma ajuda, ser alguém que é companheiro, amigo, aquele que está próximo. Nós vemos também a questão de ser suporte, fazer com que a outra pessoa caminhe um pouco mais, seja ajudado para atingir os seus objetivos. Nós vimos as questões das nossas preocupações quando falamos com o nosso corpo, com a nossa alma, falamos com a cidade, falamos com a igreja, e tudo isso vem sendo sempre lembrado. Cada vez mais nós temos nos aprofundado nesse tema. Quando nós falamos, irmãos, em cuidar de nossos líderes, cuidar daqueles que nos presidem, nós podemos ter isso em mente.
a questão, irmãos, de ajudar, de fazer com que esses irmãos que estão frente ao povo de Deus, em diversas circunstâncias, esses irmãos possam realmente se sentir abraçados, se sentir realmente amparados, incentivados por cada um de nós. Para quê? Para que eles possam, de fato, chegar no alvo, chegar no seu objetivo, chegar naquela situação para a qual Deus o tem chamado, vocacionado, convocado. É isso que Pedro vai buscar nesse momento da sua carta, o capítulo de número 5, no início. Mas isso não está apenas aqui, nesse ponto da carta. Na realidade, meus irmãos, toda essa carta de Pedro é objetivando fazer com que os crentes a quem ele se dirige possa, de fato, olhar e entender que eles estão debaixo de uma missão dada por Deus. Não apenas os líderes, mas se você começar a carta lá do primeiro capítulo e vier lendo com calma, você vai começar a entender que Pedro tem um objetivo muito claro em escrever para aqueles irmãos que nos dias que ele escreve estavam espalhados pelo mundo conhecido de então por conta de perseguições a partir do Império Romano. Pedro escreve essa carta, nós podemos com uma certa confiança datá-la entre os anos 64 e 67 depois de Cristo. A partir do ano 58, o povo cristão começa a sofrer uma perseguição muito veemente. Você deve se lembrar de um imperador chamado Calígula, e ele é um dos mais cruéis imperadores que atuam nesse período. A partir do ano 58, a perseguição aos cristãos vai se tornando tamanha e Pedro vive e passa nesse contexto. Ele tem conhecimento das cartas e dos escritos de Paulo e também dos escritos de Tiago, aquele que é meio-irmão de Jesus. E quando nós vamos vendo o período segundo a tradição em que Pedro falece e os dados que ele vai fornecendo nessa carta, nós podemos chegar então a esse período. Um período em que os cristãos passavam por muitas dificuldades. Ele começa a sua carta dizendo que escreve para aqueles irmãos que estão, por exemplo, no Ponto, na Galácia, estão espalhados por conta de terem que sair da sua região de origem, porque não podiam ficar no lugar devido aos seus sofrimentos. Se você quer entender e quer ter uma palavra-chave, então, que pode passar toda a carta e mostrar o que ele quer dizer, Pedro estaria escrevendo para aqueles irmãos dizendo: olha para cima. Apesar das circunstâncias, apesar da perseguição, apesar do sofrimento, olha para cima, veja o que Deus tem para você. Uma outra palavra-chave, irmãos, que perpassa toda a carta é a palavra esperança. Pelo menos 5 vezes Pedro vai escrever mostrando para aqueles irmãos que eles deveriam olhar para frente entendendo o que Deus tinha para eles, a promessa do Senhor, mesmo enfrentando as lutas. Escreve isso no capítulo 1, escreve isso no capítulo 2, no capítulo 3. Mais ainda, irmãos, eles deveriam entender que havia um propósito, mesmo estando debaixo de sofrimento, aquilo não era algo circunstancial ou alguma questão apenas ligada a Roma, mas era algo que Deus os permitia passar por aquilo ali, para que eles entendessem que havia uma missão, havia um chamado, havia de fato um objetivo estipulado por Deus, para que eles, passando por aquilo, pudessem cumprir o ministério para o qual Deus os havia chamado. Umas palavras que você vai ler em toda essa carta, se você quiser acompanhar aí no seu texto, lá no primeiro capítulo, no versículo 2, obediência, mesmo em perseguições. Ainda no capítulo 1, versículo 14, obediência, obedecer. Versículo 22 do capítulo 1, novamente, ser obediente, ter isso no seu coração. Capítulo 2, versículo 8, outra vez essa palavra. Já no capítulo 2, versículo 13, vem a questão de se sujeitar, se colocar, mesmo debaixo de uma situação dura, não tenha receio de se submeter como Cristo foi submisso. Capítulo 3, versículos 1, versículo 5, a palavra é submissos. Capítulo 3, versículo 6, obediência novamente. Versículo 20, obediência. Capítulo 4, versículo 17, obediência. Capítulo 5, versículo 5, ser submisso.
Então, irmãos, quando nós começamos a encaixar o pensamento de Pedro, o porquê que nós podemos olhar para a liderança e pensar em cuidar dos nossos líderes, é para que eles tenham sempre o olhar não voltado para as circunstâncias, mas olhar para cima, para a promessa que Deus tem para cada um deles quando são submissos, mesmo diante das lutas e perseguições. Quando são obedientes à palavra do Senhor, entendendo que estão debaixo de uma missão dada por Deus. E assim, irmãos, de uma forma muito direta, como o texto é direto no capítulo 5, versículos de 1 a 4, nós podemos observar então um Pedro chamando os demais líderes, chamando os demais presbíteros para uma atividade de liderar, de estar à frente do povo cristão. E nessa noite, quando nós estamos falando, tem cuidado dos seus pastores, tem cuidado dos evangelistas, tem cuidado dos missionários, tem cuidado da liderança dos ministérios da igreja, eu gostaria de trazer para você que você deve ser aquele que dá suporte, que incentiva, que abençoa, que ajude para que os seus líderes sejam como Pedro escreve que eles devem ser nesse texto. Se eu fosse trazer para cada um de nós nessa noite como um pastor deve ser diante da sua igreja, esse texto vai nos responder algumas questões. Ele não se esgota, ele não é um texto exaustivo que vai tratar de todas as coisas. Mas ele traz, irmãos, algumas premissas, ele traz alguns padrões que nós devemos buscar na nossa liderança e empurrar, e incentivar, ajudar os nossos líderes para que eles tenham isso como meta, como alvo, para que eles não descansem até que vão se amadurecendo e chegando nesse tipo de caminhada. Falo, irmãos, nessa noite, como nós devemos sonhar com os presbíteros da nossa igreja. Como nós devemos sonhar com os diáconos da nossa igreja. Como nós devemos sonhar que os pastores da igreja sejam. Como um presidente de sociedade interna deve ser e os seus líderes. Falo nessa noite, irmãos, com temor e tremor no coração, porque nós estamos nos expondo aqui, porque certamente, muitas vezes, ao pregar aqui, os irmãos poderão dizer, mas não vejo isso na sua vida, então eu quero te rogar em nome de Jesus, ajude-nos a chegar até lá. Quero te dizer, meu irmão, que não é fácil dizer, porque nós estamos nos colocando diante dos irmãos, trazendo o padrão que é bíblico, e não aquilo que nós desejamos, aquilo que está no gosto do nosso coração, mas de fato procurando entender que a palavra do Senhor é quem deve direcionar todas as coisas. E isso é um desafio enorme. Primeiro, por aquilo que eu acabei de dizer, certamente os irmãos vão dizer em algum momento, isso ainda não é verdade na sua vida. Mas nós não podemos abaixar o padrão de Cristo. Muitos de nós conhecemos aquela palavra, descer o sarrafo, aquela expressão, não é verdade? Mas eu queria te chamar nessa noite para nós sermos ajudados a subir o sarrafo. Porque sarrafo, essa expressão, vem daquele esporte, né? O salto com vara. E o sarrafo é aquela vara que o esportista tem que superar aquilo ali. Uma distância extremamente alta, difícil. E a palavra de Deus, ela sempre sobe o sarrafo de um jeito que a gente diz assim, Senhor, para mim não dá. Mas aí o Senhor olha para nós e diz, sou eu quem te ajuda. Você, meu irmão, que tem estado disposto a caminhar com o ministério da igreja, muitas vezes vai olhar e dizer, Senhor, o padrão é muito alto. A Bíblia não vai abaixar o padrão, mas ela vai te ajudar a subir para chegar até o padrão. Quando nós olhamos, então, irmãos, para um líder cristão, nós vamos olhar para esse texto e ver o que Pedro nos ajuda a observar, o que deve ser, como deve nortear-se, como deve ser observado, não só um comportamento, mas a pessoa e o agir de um líder a partir de Cristo. A primeira questão que eu aprendo, irmãos, está aí no versículo de número 1. Quando Pedro expressa para aqueles presbíteros que estão em diversas áreas, em diversas igrejas, Pedro mostra, irmãos, que a primeira questão que deve ser observada é que ele é uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. O que eu aprendo com isso, irmãos, que a liderança cristã, ela é totalmente distinta da liderança que nós estamos nos acostumando a ver no mundo dos nossos dias.
O nosso mundo tem os seus chamados gurus de liderança, de administração, de conceitos como as pessoas abrirem seus negócios, empreendedorismo, liderar situações. Nós vivemos em tempo em que a moda, por exemplo, os coaches estão aí trazendo diversas questões. Mas se eu quero entender qual é o perfil, como começa a vida de um líder cristão, eu preciso entender, irmãos, que não há outra questão mais basilar a não ser que ele é de fato alguém que tem vida com Jesus. A liderança parte, e Pedro diz isso, quando ele coloca quem é ele, eu sou não aquele camarada que era um pescador, talvez um dono de empresa junto com João e Tiago, eu não sou aquele que vocês viram que fez tantas coisas, mas a primeira questão que ele coloca, ao chamar os presbíteros, ao chamar os líderes, os anciãos para a sua responsabilidade, é dizer, olha, quem está chamando é alguém que, como vocês, está no mesmo patamar. Eu não estou aqui me colocando acima, mas se tem algo que eu trago como premissa para o que eu estou chamando, é que eu sou testemunha, eu vivi, eu tenho a experiência de ter Cristo como Senhor e dono da minha vida. Pedro, irmãos, aqui nós podemos abrir essa expressão dizendo que é aquele que é chamado. Quando você começa a ler os evangelhos, você vai ver aquele pescador, o seu irmão André, os dois no começo de uma história. Jesus vai chamar os seus discípulos e Pedro é um daqueles que é chamado por Jesus. Mais ainda, como alguém que está participando dos sofrimentos no ministério de Jesus, Pedro demonstra, irmãos, e nós vemos isso em diversos textos, alguém que tinha sim as suas limitações e os seus pecados. Ele não era um Superman, ele não era alguém, como muitos colocam, alguém que tinha todo um diferencial, que depois foi reconhecido como o primeiro Papa da igreja cristã, nada disso. Pedro era um pecador, alguém como eu e como você que tinha as suas escorregadas. É interessante observar, irmãos, que quando Jesus vai se revelando e mostrando aquilo que ele é, o que ele faz, a sua obra, nós vamos ver na boca de Pedro alguém que confessa o nome de Jesus. A confissão basilar do Evangelho, quando Jesus pergunta para os seus discípulos, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Sai da boca daquele que era alguém extremamente expansivo, alguém que falava às vezes fora de hora, ou agia de um jeito que era meio desconexo, mas ele diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E um líder cristão, irmãos, precisa ter essa confissão. Jesus é o Cristo, não eu sou o Cristo. Jesus é o dono, Ele é o Senhor e é atrás dele que eu estou seguindo. Mais ainda, irmãos, Pedro é aquele mesmo que nós lemos lá no final do Evangelho de João, quando é perdoado pelo Senhor, ele recebe um comissionamento de Jesus Cristo dizendo, Pedro, você me ama? E Pedro, por 3 vezes, ouve essa interrogativa. E nas 3 vezes, ao responder, Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Você de fato tem apreço por mim? Você tem entendido qual é o meu ministério? Você sabe que está nesse mundo não para defender os seus interesses, mas agora você reconhece quem eu sou e o que eu faço? Na última vez, Pedro disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Jesus poderia ter levado a conversa para um outro sentido, ter dado a ele um sermão, falado e tal, mas Jesus lhe responde, apacenta as minhas ovelhas. E essa palavra, apacenta, ela só aparece mais uma vez em todo o Novo Testamento. E é exatamente quando não mais o jovem Pedro, não o Pedro que falava com Jesus, Senhor, só quer que a gente mande vir uma horda de anjos celestiais para resolver esse problema. Não é mais o Pedro que corta a orelha de um soldado romano na sua impulsividade, mas agora é o velho Pedro que diz, não mais de um jeito intempestivo, ele diz, presbíteros, vocês aí, quem está pedindo sou eu, alguém exatamente como vocês. E aí ele vai repetir a mesma palavra que Jesus lhe dissera lá atrás. Pastoreai, ou seja, apacenta, é a mesma expressão. Da onde, irmãos, a teologia tira dos nossos dias a palavra poimênica, que é exatamente o pastorear, o apacentar.
Em outras palavras, o tomar conta, o prover, o suprir as necessidades, o reger, o liderar, o governar, não algo que é nosso, mas que pertence a outrem, no caso do Senhor Jesus. Eu rogo aos presbíteros que há entre vós, eu, exatamente presbítero como eles, mas que tenho testemunhado dos sofrimentos de Jesus, e ainda sendo aquele que participa da esperança, da glória, da promessa que há de ser revelada, pastoreia. Essa é a segunda, irmãos, marca do líder cristão. É interessante que a gente poderia falar um monte de situações, mas o texto nos mostra, irmãos, primeira questão, que o líder cristão, ele parte da premissa de uma experiência genuína com Cristo. Ele parte, irmãos, de uma confissão legítima de que ele se rende a Jesus e Jesus é Senhor sobre a sua vida. Nos nossos dias, irmãos, pessoas lideram grupos pela sua facilidade no falar. Pessoas lideram grupos porque fizeram N cursos em diversas áreas. Nos nossos dias, irmãos, tem se tornado comum uma expressão que é extremamente antibíblica, a gestão da fé. Nos nossos dias, pessoas lideram, irmãos, por conta da aparência, por conta da sua proeminência financeira, por conta de grupos de amigos. Mas dentro da igreja do Senhor, irmãos, se nós queremos de fato andar como a palavra do Senhor está nos mostrando, eu e você precisamos a cada dia incentivar que os irmãos que lideram, que eles tenham vivência com Jesus, que eles sejam pessoas que oram, que eles sejam pessoas, irmãos, que têm a palavra do Senhor na sua boca e no seu coração e nas suas atitudes. Que eles sejam pessoas, irmãos, que transpiram Jesus nos seus atos. Muito mais do que eloquência, muito mais do que um certo temperamento, muito mais do que aptidões que nós temos por aí, nós precisamos, irmãos, avidamente buscar no Senhor e buscar na liderança homens, mulheres, irmãos e irmãs que sejam cheios de Jesus. Porque é isso que ele diz ali. Eu participo dos sofrimentos do Senhor. Pedro, irmãos, está escrevendo para um grupo que sofre, para um grupo que talvez tenha muito além do que nós sabemos sobre sofrimento nos nossos dias. Um grupo que sabia o que era passar fome pelo Evangelho, o que era passar privações de não ter emprego porque era um cristão, de não ter muitas vezes o privilégio de estar com a sua família em momentos de lazer porque eram extremamente perseguidos. E eu e você, nós precisamos ser honestos de falar, de fato, eu não sei o que é passar fome. Talvez o máximo que a gente experimentou foi quando o almoço atrasou. Essa é uma realidade que nós desconhecemos. Porque vivemos num meio, irmãos, onde isso não é difícil. Talvez você diga, pastor, incentivar, buscar viver isso nos meus dias com o que eu estou passando é complicado. Mas, meu irmão, o padrão de Pedro era exatamente dizer, no meio das complicações, observe exatamente isso, alguém que tenha vivência com Cristo Jesus. Quando ele vai dar a segunda característica, irmãos, que é de fato pastorear, que é alimentar, que é apacentar, ele vai dar então, irmãos, alguns qualificativos a essa palavra. E o texto, irmãos, é extremamente claro, ele vai dizer, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E ele vai qualificar, irmãos, pelo menos com 4 situações agora, essa expressão pastoreai. E, irmãos, quando nós vamos vendo então a forma como a poimênica é desenvolvida, quando nós vamos vendo a forma como nós devemos buscar, incentivar e cuidar para que os nossos líderes de fato cuidem da igreja, provejam pasto para as ovelhas, supram as necessidades, exerçam o governo, nós vamos ver que a primeira característica que está aí no versículo número 1
no versículo 1 desse capítulo ainda, ele vai dizer assim, no versículo 2, não por constrangimento, mas com uma espontaneidade, com um coração aberto, com uma dedicação que é de fato colocada por quem ama a Deus. Irmãos, o texto é muito direto, mas nós podemos caminhar e pensar que muitas vezes, irmãos, alguns têm caminhado debaixo da liderança constrangidos, colocados naquele lugar quando as pessoas costumam dizer, olha, não tem quem faça, é você mesmo. Alguns têm se colocado a liderar por aquele constrangimento de pensar assim, Senhor, não tem ninguém, então tem que ser comigo mesmo. Mas o que Pedro chama aqueles irmãos é que de fato haja um coração aberto, irmãos, não por conta apenas das pessoas, mas por conta de amar e servir a Deus em primeiro lugar. Quantas vezes irmãos vêm aqui à frente e aí 99% dos casos, o pastor Eloy que está aqui vai consagrar alguns irmãos a determinado ministério. Primeira pergunta que ele faz, irmão fulano ou irmã fulana, você reconhece que foi Deus quem te chamou para esse ministério? E normalmente o que os irmãos dizem aqui à frente? Sim. Mas perceba, meu irmão, que a gente não tem uma cerimônia de desligamento do ministério aqui, né? E quantas vezes irmãos que vêm aqui à frente, se colocam diante da igreja, foi Deus que me chamou para o ministério. Mas quando começa a vir as intempéries, quando vem aqueles irmãos que dão uma cutucada, uma apertada, quando vem aquelas situações que não batem com a nossa agenda, quando vem aquelas situações que a gente diz, espera aí, mas eu tinha que fazer isso, não estava no manual, não me avisaram. Aí nós vamos vendo que aquele dito chamado, ele não consegue vencer, talvez, algumas das primeiras dificuldades que a gente tem. Nós vemos, irmãos, às vezes, situações que as pessoas de fato exercem um ministério, e aí, como está no texto aqui, por estar constrangido. Se eu não fizer, o que vão falar de mim? Se eu não estiver lá, vão me cobrar. Se eu não for em tal reunião. Mas o que ele está dizendo, irmãos, é que se nós amamos o Senhor, se você de fato vê alguém que ama o Senhor, esse alguém deve buscar pastorear, deve buscar exercer seu ministério, deve buscar evangelizar de fato com o coração aberto para agradar a Deus em primeiro lugar, muito mais do que agradar pessoas. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas a realidade, irmãos, é que nós devemos incentivar a liderança, devemos incentivar aqueles que são chamados ao Senhor, a que eles exerçam um ministério sem ira no coração. Exerçam um ministério, irmão, sem o peso de dizer, se eu não for, eu preciso ir, Irmãos, nós precisamos orar para que, de fato, o exercício do ministério, com todas as dificuldades que existem, e existem mesmo, mas que seja algo, de fato, que traga prazer ao nosso coração. A alegria de saber que, ainda que haja contrariedades, eu estou servindo ao meu Senhor. E enquanto eu estou servindo, Ele se alegra sobre mim e Ele vai trazer alegria sobre a minha vida também. É tenso, né, irmãos? E eu sei que é. Há uma outra qualificação que ele coloca no versículo 2. O texto diz, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E aí ele vai dizer, nem por sorte da ganância, ou seja, há de novo uma negativa, não seja por tirar vantagens, e aqui o texto no seu original vai falar de vantagens financeiras. Não pastoreie o rebanho de Cristo para se aventurar a querer ganhar em cima, no sentido de explorar. Mas ele diz, de boa vontade.
o texto está trazendo: não seja uma liderança, não seja um pastorado, não seja um presbiterato na expectativa de lucros. Meus irmãos, havia dentro do Antigo Testamento a figura de muitos sacerdotes que recebiam a oferta do povo e separavam para si um pouco daquilo que deveria ser queimado para usufruir de uma forma particular. É verdade que o Senhor deixava, irmãos, que um pouco daquilo que fosse ofertado servisse para alimento para aquela família, servisse para que ele pudesse ter o seu sustento. Mas o que havia, e alguns dos profetas denunciam isso de forma clara, havia abuso, havia, irmãos, aqueles que realmente comiam da gordura do povo, haviam aqueles que exploravam o povo e traziam sobre si grandes problemas diante de Deus e colocavam o povo diante de grandes problemas também. Meus irmãos, não é difícil nós trazermos para os nossos dias, aonde nós vemos líderes, irmãos, que colocam o povo sobre opressão, colocando sobre o povo a questão de que, olha, se você não agir de tal forma, você não está agradando ao Senhor. Se você sair debaixo da nossa igreja, você sai debaixo de maldição. Você é alguém que deve ter realmente um respeito pelo seu líder, porque você não pode tocar no ungido do Senhor, e isso é uma premissa falsa. Porque a palavra do Senhor, irmãos, nos diz que o ungido do Senhor é o Senhor Jesus. E se você está entendendo o que está sendo lido, Pedro está dizendo: eu sou um presbítero como vocês. Não há uma hierarquia dizendo eu mando e vocês obedecem. Não há uma situação em que nós dizemos assim: fulano é aquele que está lá no alto, ele é um intocável, esse daqui pode ser mais ou menos tocado. E o resto? O resto é o que é obedecendo mesmo e toca o barco. O que Pedro está dizendo: eu sou presbítero como vocês. Irmãos, o que nós precisamos ter sempre vigilância dentro da igreja é que na igreja do Senhor ou há uma atitude de servo ou tem alguma coisa que precisa ser corrigida de fato. Trazendo para o nosso rebanho, primeira igreja presbiteriana. Na liderança, irmãos, de cada ministério, nós temos que ter realmente um espírito de servo de uns para com os outros. Não é o eu mando e o outro obedece, não é o eu tenho privilégios que outros não têm, mas quando nós, irmãos, realmente observamos a palavra do Senhor, estamos todos aqui, um para ser servo do outro, um para abençoar o outro, e usando um linguajar mais bíblico, um para lavar os pés do outro, porque de fato, todos nós fomos alcançados pela mesma graça. Todos nós, irmãos, estamos debaixo da mesma ordenança de Cristo. E louvado seja Deus, porque isso demonstra que o Senhor é que é o único servido entre nós. Você deve incentivar os seus pastores. Você deve incentivar os seus presbíteros. Você deve orar para que eles não busquem, irmãos, alguns privilégios que muitas vezes estão dentro do nosso coração e que vêm gerando e trazendo talvez uma atitude pecaminosa. Porque, de fato, uma grande questão que o texto está falando é de ganância, questão financeira. Mas, irmãos, muitas vezes nós podemos querer liderar alguma coisa para obter admiração. Você deve conhecer alguém que às vezes faz alguma coisa, se você não elogia, pronto. Se você dá uma palavra, mas não se lembra daquele que aconteceu, não, foi fulano que pintou essa coluna aqui, tem que ter o nome dele na borda ali, porque senão dá problema. Querer ser elogiado, querer ser destacado. Querer, irmãos, às vezes, algo que a gente não deveria buscar. Veja que quando Jesus fala de oração, ele fala para que o Pai que nos vê em secreto vai nos abençoar. Quando nós falamos de liderança, irmãos, esse é apenas um exemplo. Um líder que é servo, ele não está buscando fama para si. E aí eu estou entrando num terreno, irmãos, que muitas vezes acontece. A questão de buscarmos para o nosso coração, para o nosso ego, para o nosso eu interior, alguma coisa que vai mostrar. Está vendo como é que você é bom? Não, isso não acontece aqui, né? Amém. Mas o texto, irmãos, vai mostrar para nós que quando há no nosso coração
de fato o desejo de servir ao Senhor com boa vontade, vai acontecer também, irmãos, muita incompreensão. E aí eu quero partir agora para um outro lado dessa história, que é quando nós não abençoamos, não cuidamos dos líderes e não observamos as suas necessidades. É uma verdade, irmãos, que há muitas vezes dentro do meio religioso exploração. Mas é uma verdade também de que muitos líderes, irmãos, muitos missionários, muitos evangelistas, muitos pastores padecem. Porque tem de frente deles igrejas que são mesquinhas. Tem igrejas que não olham que pastor é gente. Todo mundo pode viajar, tirar suas férias, mas o pastor foi chamado para aquilo ali. Então, de fato, ele pode tirar suas férias, quem sabe indo para um balneário tipo Matias Barbosa. Está muito bom. Ele foi chamado. Vamos dar um presente, uma viagem para Bicas. Desculpa, presbítero Rômulo. O missionário está lá e ele tem que sofrer porque aquilo ali é o seu chamado. Irmãos, eu louvo a Deus porque pela iniciativa de alguns irmãos, nenhum missionário recebe 13º salário. Mas a nossa igreja envia uma oferta para eles no mês de dezembro. A nossa igreja envia, ajuda, ampara. Mas da onde sai isso, irmão? Toda empresa, ela só se sustenta com os seus produtos. Todo trabalhador que presta serviço, ele só se sustenta realizando o seu trabalho. Isso é extremamente lógico e fácil de você compreender. Agora, igreja, meu irmão, se sustenta com dízimo, com oferta, com gente que entende o seu chamado diante de Deus e reconhece, olha, o meu chamado não é de estar lá do outro lado do mundo, mas daquilo que eu recebo, Deus tem cuidado de mim e eu vou abençoar irmãos porque eles estão realizando o trabalho do Senhor, então eles podem contar com a minha liberalidade, com a minha generosidade. Eu sou dizimista porque eu creio nessa obra, porque ela é de Deus, então eu abençoo também. Irmãos, o contrário de alguém que trabalha com boa vontade, com o querer na sua expectativa, é alguém que trabalha na pressão, alguém que trabalha com o coração apertado. E do mesmo jeito, irmãos, que eu estou elogiando, trazendo algo aqui sobre a nossa igreja, eu quero trazer para os irmãos que a gente tristemente, e eu sou presidente do nosso presbitério, a gente recebe e-mails de pastores que estão sem campos, porque num determinado momento já, aos 45 do segundo tempo, seus conselhos dizem para eles, olha, não dá mais para você, pode procurar outro campo, até logo e benção. Essa semana, num grupo de rede social de amigos meus relativos a um curso lá de São Paulo, esses amigos compartilhando, um dos pastores disse assim, olha, eu recebi 19 contatos, 19 pastores diferentes que não têm para onde ir e as suas famílias estão passando privações. Porque foram dispensados, não tinha tempo hábil para conseguir outro campo, estão entrando em contato, estão lutando, mas é gente e 19 famílias que estão sendo privadas. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, abra aí, marca o texto e abra comigo em Gálatas, capítulo 6. Não perde o texto de Pedro de vista não, Gálatas 6. A partir do versículo 6, a Bíblia diz assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente a quem? Aos
Muitos irmãos chegam nessa parte e entendem que a igreja, ela cuida um irmão do outro, ajuda famílias necessitadas, louvado seja Deus. Mas se você entendeu o que foi lido, veja o versículo 6 novamente. Se você tem sido instruído, tem aprendido da palavra, tem crescido, se você é alguém que diz assim, olha, tal pastor é uma grande bênção, tem cuidado, tem trazido coisa boa, tem realmente alimentado a igreja, então faça participante esse irmão, essas pessoas, esses líderes, das coisas boas que você tem realmente aprendido. Muitas pessoas nos nossos dias, irmãos, questionam a questão de dar dízimos e ofertas. E há todo tipo de argumento para isso. Mas a grande realidade é o seguinte, quem entende a palavra e quer ser bênção, abençoa. Mas quem não quer, arruma desculpa. E busca todo tipo de teologia, busca todo tipo de inferência. Mas o texto que foi lido aqui antes, no horário, esse texto está na palavra do Senhor. E aí nós vemos, irmãos, se queremos, de fato, que aí os líderes, que os pastores, que evangelistas, que missionários realmente apacentem os seus rebanhos de boa vontade e não entendendo a questão de ganância, se queremos, irmãos, que eles sejam abençoadores, nós precisamos abençoá-los também. 1 de Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 5, versículo 17, diz assim, aquele que preside bem deve ser digno, deve ser aquele que é abençoado com dobrados honorários. É aquele, irmãos, que tem caminhado e tem estado à frente. A igreja realmente obtém seus recursos de uma forma que é a generosidade, a bênção de cada um. Mas, irmãos, se nós entendemos que é bênção, nós devemos fazer o outro ser abençoado. E é triste, às vezes, a gente se deparar com esse assunto, e eu louvo a Deus por conta da temática que a igreja está trabalhando, porque muitas vezes fica parecendo que a gente está legislando em causa própria. Mas eu quero aqui abrir um parênteses para dizer que eu sou extremamente grato, eu particularmente, sobre a minha vida, sou extremamente grato pelo cuidado da liderança dessa igreja com os pastores que ela tem. Em 10 anos que eu sou pastor auxiliar nessa igreja, em 10 anos Deus sempre tem cuidado de mim e essa igreja tem nos abençoado. Louvado seja o Senhor por tudo que a gente vive aqui. Mas eu não posso deixar, irmãos, de falar e de trazer para nós que a advertência do apóstolo Pedro, ela tem as suas implicações para que haja de fato boa vontade, para que haja de fato o desejo, para que haja crescimento, ou seja, para que os líderes de fato estejam crescendo e fazendo com boa vontade a obra do Senhor. Muitos se comparam. Eu não recebo tal coisa, eu não posso contribuir com tal coisa. Esse é um pensamento extremamente antibíblico. Esse é um pensamento triste. Mas nós chegamos, irmãos, ao terceiro qualificativo da palavra pastoreai. O versículo de número 3 do texto de Pedro vai dizer, olha, pastoreai, lá no versículo 2. Primeiro, não por constrangimento, mas espontaneamente. Em segundo, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. E no versículo 3 ele diz, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos o que está escrito na sua Bíblia aí? Modelos do rebanho. Aqui, meu irmão, nós vamos realmente entrar num terreno que é tenso. Tenso. Perceba que quando alguém é modelo, ou quando alguma coisa é modelo, significa que ele é um padrão. Ele é a medida. Ele é, de fato, aquilo que a gente se espelha e diz, é dessa forma. Nós temos padrões universais. Se você quer um padrão de medida, o metro é 1 metro aqui, lá no norte do país, no leste, no oeste, em outro país, 1 metro sempre vai ter 100 centímetros. Senão não seria mais metro. O padrão de energia elétrica, a voltagem que nós usamos, ela é a mesma na minha casa, na sua casa, na casa de qualquer pessoa dentro da nossa cidade.
Mas quando nós falamos, irmãos, no padrão espiritual, nós vamos começar a andar por um caminho, irmãos, que é muito confuso nos nossos dias, não pela confusão do que é, mas como nós interpretamos muitas vezes esse tipo de situação. Muitas vezes, irmãos, nós julgamos alguém como modelo para nós quando essa pessoa nos é agradável. O Gabriel está aqui, eu gosto demais dele porque ele é um cara muito legal comigo. Isso é ser modelo? Isso é ser padrão? Fulano é uma pessoa extremamente inteligente, então ele se torna modelo para mim. Será que isso é ser modelo? O texto, irmãos, está falando não de alguém que eu olho e me apaixono. O texto está falando não de alguém que eu observo e fico encantado porque aquela pessoa tem, de fato, uma empatia ou simpatia, escolha a palavra que você quer, ou alguém que tenha um jeitinho que mexe comigo, me emociona, mas o texto está falando, irmãos, de alguém que mostra como Jesus é para mim. E aí nós chegamos num ponto que é tenso. Porque quando é modelo, a pessoa vai exercer a cópia de Jesus. E se você é alguém que já tem olhado para o comportamento de Jesus, você vai ver que Jesus, em muitos momentos, irmãos, ele foi aquele que foi extremamente duro com os seus discípulos. Jesus foi aquele que em determinados momentos exerceu de fato uns apertos bem dados naquela turma que andava com ele. Jesus, no capítulo 6 de João, um texto que o pastor Eloy leu aqui na última ceia, domingo passado à noite, não hoje de manhã, domingo passado à noite, ele estava lendo sobre Jesus, dizendo que ele era o alimento que aquele povo deveria ter, mas ao final daquele discurso, todo mundo abandona Jesus. E quando Jesus se vira para os seus discípulos, ele diz assim: vocês não vão embora também, não? E aí Pedro, esse que escreve essa carta, ele diz assim: Senhor, para onde nós iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Perceba, meu irmão, que quando alguém é chamado para ser modelo, quando a igreja deve incentivar seus pastores, líderes a serem modelos, irmãos, nós devemos ter um coração de fato servo do Senhor para entender que o modelo muitas vezes vai me desagradar naquilo que é a minha preferência. O modelo muitas vezes ele vai trazer certos desafios para mim. O modelo muitas vezes vai me colocar em certas situações, irmãos, que eu vou me constranger diante do Senhor, porque ele vai confrontar meus pecados às vezes. Ele vai mostrar que não é esse o caminho, mas eu tenho que ir por aquele outro. Ele vai trazer muitas vezes alguma coisa dizendo assim: a Bíblia não diz isso. E muitas vezes, irmãos, o que acontece é: não gosto mais dessa pessoa. Fulano, não dá para andar com ele, porque nós pensamos, temos temperamentos distintos. Nesses dias, irmãos, em que a gente se nega a falar a verdade, em dizer de fato, fulano não me agradou, a gente traz sempre aquelas pontas: não, eu não estou mais olhando para esse lado, eu tenho um chamado para outro lugar. E o que a gente vê, irmãos, é que muitas vezes, quando a gente é tratado, travado, encarado a verdade, a gente foge. Mas o modelo está ali. Nos nossos dias, irmãos, quando nós pensamos em modelos, muitas vezes nós vamos ver pessoas que de fato têm o modelo de Cristo sobre si. Se lembra de Paulo? Quando ele diz assim: sede meus imitadores. Qual era o padrão de imitação? Como eu sou de Cristo. Paulo escreve aos Coríntios, e aí ele diz assim: vocês dizem que a minha figura é desprezível, que a minha eloquência é ruim. Pode ler lá. Era a opinião de uma igreja sobre aquele que escrevia para eles, seu líder. Irmãos, pensar em ser modelo do povo significa
que nós não precisamos ou não devemos buscar fazer média com as pessoas. Nos nossos dias, como nós gostamos de alguém que afaga o nosso ego. Como nós gostamos de alguém que mexe com o nosso coração. Ô fulano, como é que você está bonito, hein? Ô fulano, ninguém faz isso igual você faz. Fulano, só de te ver, meu sorriso já abriu. Mesuras. Ah, pastor, isso é ser simpático. Será, irmão? Em determinados momentos até é mesmo. Mas pensa num líder que um grupo que está do lado dele empurra dizendo assim, meu irmão, nós queríamos fazer tal coisa e nós queremos você, porque, engraçado, você é fantástico e tal. E aí o ego começa a inflar, né? Ah, é mesmo? Sim, você é tão bom nisso aí, tá, taraná. Aí vem um outro grupo, destoando daquele outro, completamente avesso, com outras ideias, e fala a mesma coisa. E essa pessoa está ali no meio, quer agradar um, quer agradar outro. É o famoso, quer estar bem com todo mundo, é a política da boa vizinhança, ele quer exercer alguma coisa que ele não vai constranger ninguém, ele não vai, de repente, se colocar numa posição incômoda com ninguém. Meu irmão, como se alguém vai liderar? E aí, quando nós estamos falando, tem cuidado dos seus líderes. Nós, irmãos, precisamos muitas vezes entender que às vezes nós vamos apanhar. Mas se aquela pessoa está sendo fiel, não a si mesma, ao jeito dela, ao que ela gosta, mas à palavra do Senhor, nós precisamos ser submissos à palavra. Quantas vezes Pedro vai falar para aquele grupo que ele escreve sobre submissão? Ele escreve para o crente que estava disperso ser submisso. Ele escreve para a mulher que está casada ser submissa. Ele escreve para o marido ser submisso a Cristo. Ele escreve para os líderes que eles têm que ser submissos à palavra. Ele, presbítero como eles, que participava dos sofrimentos de Cristo, seja modelo para esse povo. Vamos caminhar para o final. Seja modelo. Seja imitador de Jesus. O contrário disso, irmãos, é ser dominador. E é interessante você pensar nisso, porque você também vê isso nos nossos dias. Quantas igrejas recebem o nome do ministério fulano de tal? Mais ainda, irmãos, e o nome em si não é um problema, mas quantas pessoas submetem a sua igreja à questão de que são verdadeiros déspotas no caminhada com a igreja. Eles colocam o que fazem. Eles submetem o povo àquilo ali. Nós vivemos em dias, irmãos, em que nós estamos sempre elegendo líderes para o nosso coração. E aí, cabe aqui a nós, irmãos, uma questão que nós temos criado um hábito dentro do meio protestante. Muitas vezes nós temos abandonado a palavra de Deus, quando alguém nos pergunta, me fala sobre esse assunto aqui, nós já vamos lá, olha, esse pastor aqui, para não citar o nome de ninguém, ele fala isso, ponto, aquilo ali agora é lei, está falado. Aquele outro pastor fala isso, e como ele obtém a nossa admiração, está falado. Mas, irmãos, quando nós cuidamos para que nossos líderes sejam modelos, esses irmãos têm que ser expositores da palavra. E mais ainda, é na palavra que nós temos que aprender e nos agarrar. Olha, tal pessoa diz isso, mas a Bíblia ensina assim, e é com a Bíblia que eu fico. Os irmãos de Bereia são o nosso padrão nisso. Irmãos, o versículo 4 vai nos dar a última questão. Pastoreai esse rebanho. Igreja, cuida de líderes para que eles sejam homens, segundo o versículo de número 4, cheios de fé. Não na recompensa aqui, humana, nesse lugar. Quero te dizer, irmãos, que é muito bom quando a gente é afagado pela igreja. Quando a gente é cuidado, abençoado, louvado seja Deus.
Mas eu quero te dizer que quando um líder perde a noção do que está lhe esperando, a promessa, quando Pedro diz assim, quando o Supremo Pastor vier se manifestar, quando vier de fato a coroa que não se corrompe, a coroa imarcessível, aí então nós vamos de fato entender qual é o nosso prêmio, que é aquilo que Deus nos chamou, para onde nós estamos indo. A expressão coroa, a coroa da glória, a imarcessível, irmãos, é uma analogia com um prêmio que era dado aos corredores, aos competidores daqueles dias. Se você já viu algum filme, se você já leu livros, já viu uma ilustração sobre os competidores das antigas Olimpíadas, das Olimpíadas iniciais, eles não recebiam medalhas de ouro, eles não recebiam prêmios em dinheiro, eles recebiam a chamada coroa de louros, que era uma plantinha e era colocado atrás da orelha do cidadão. Você já deve ter visto em alguma ilustração por aí. Mas aquela coroazinha de folha durava alguns dias. Logo, o brilho daquilo, da folha viçosa, ia embora. Logo, a admiração das pessoas ia embora. O que Pedro está trazendo para nós aqui é que a expectativa do pastor, a expectativa do presbítero tem que ser não na coroa que vai acabar com o brilho, a coroa que está aqui no humano, no aqui e agora, mas naquilo que nós temos para a eternidade, que fogo não consome, que a traça não corrói, que o sentimento humano não tira, mas sim que a eternidade vai mostrar, que o Senhor vai chamar aqueles que lhe deram para dizer, servo fiel, você foi fiel no pouco, entra no gozo do seu Senhor, valeu a pena caminhar, porque muitos foram salvos através da sua caminhada, você testemunhou, então entra no gozo do Senhor para a eternidade que está prometida. Irmãos, quantos líderes dos nossos dias, muitas vezes estão olhando para o seu tempo e estão desanimados, porque tem no seu coração, a igreja não gosta de mim, o meu ministério não me apoia, o meu grupo não caminha comigo, mas a igreja, o grupo, o ministério precisa incentivar os seus líderes para que eles tenham sempre a visão de que o prêmio não é aqui. Mas na eternidade há alguma coisa que é infalível sobre todos nós. Como eu disse para os irmãos, isso vale não apenas para presbíteros, como está no texto, mas Pedro está escrevendo para vários grupos. Só para que você tenha uma tranquilidade quanto a isso, olha para o versículo de número 5 do texto, porque ele vai dizer assim, eu rogo, o que está escrito depois aí? Igualmente a quem? Aos jovens. E ele vai falar de um outro grupo agora, mas ele está rogando a mesma coisa. Que é o quê? Olha para cima. Cuida do seu grupo. Abençoa o seu grupo. Não por constrangimento, mas de boa vontade, espontaneamente. Como Deus assim o quer. Não para ter lucro em cima deles, mas de fato com um coração que sabe que você vai ser amparado nas suas necessidades. Não com dominação, com peso, com ordem apenas, com carteirada, mas de fato sendo modelo, ainda que esse modelo possa ser impopular, ainda que esse modelo possa ser, às vezes, pesaroso no sentido de desafiador. Lembra que há uma promessa para você nessa caminhada, e que Deus vai estar contigo te guardando, e Ele sim vai afagar e vai te tratar como você deseja ser tratado.